O seu bebê está sentando em W e você não sabe se isso é normal ou não, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber sobre essa postura do sentar em W do bebê. Existem várias formas do bebê explorar a postura sentada e uma delas é através do sentar em W, mas nem sempre o sentar em W vai ser bom para o desenvolvimento do bebê. É por isso que nesse vídeo eu vou te explicar o porquê isso acontece do bebê sentar em W, como você pode ajudar o seu bebê a sentar de outras formas e quando esse movimento do bebê sentar em W pode ser um problema para o desenvolvimento do bebê. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desimpede, fisioterapeuta, especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E o que é o sentar em W e por que o bebê senta assim? Então, o sentar em W acontece quando o bebê faz esse movimento de sentar com as perninhas rodadas, dobradas dessa forma e rodadas para dentro. Então, essa parte de baixo da perna acaba ficando aqui ao longo do quadril do bebê e fica parecendo um W, por isso que a gente fala do sentar em W. E o bebê consegue sentar dessa forma porque as estruturas do corpo dele ainda estão em formação, ainda são bem maleáveis. Se nós adultos que temos um desenvolvimento como esperado e temos as pernas bem desenvolvidas, a gente não consegue sentar dessa forma. Então, a gente não consegue fazer isso e sentar em W como o bebê senta. No máximo, a gente senta aqui sobre os calcanhares, mas a gente não consegue sentar em W porque nosso quadril já está bem formado. E para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, já se inscreve aqui no canal. E por que o sentar em W pode ser um problema? Como as estruturas do corpinho do bebê ainda estão em formação, essa parte do quadril do bebê ainda é bem maleável e também ainda está se formando esse osso do quadril, a articulação do quadril. E a postura ideal para essa articulação se desenvolver bem é quando o bebê está com as perninhas mais abertas, ou seja, mais abduzidas e rodadas externamente. Assim, nessa postura abertinha e rodada para fora. Quando o bebê senta em W, ele está em uma postura totalmente contrária a essa. Então, a sua perninha fica rodada para dentro, fica mais fechadinha, ou seja, mais aduzida e rodada para dentro. Então, essa postura não é ideal para a formação do quadril do bebê. Além disso, como o bebê fica com essa postura aqui no quadril, ele acaba compensando essa parte aqui de baixo da perna e seu pezinho fica aqui apoiado dessa forma. Então, se o bebê passa muito tempo nessa postura, isso pode fazer com que essas estruturas do corpinho do bebê que estão em formação vão se formando de uma forma mais torta, de uma forma não tão equilibrada como a gente espera que aconteça. E para que esse vídeo alcance mais famílias e mais bebês possam ser ajudados, já deixa aqui o seu like. E como você pode ajudar seu bebê a explorar outras formas de sentar? Então, se o seu bebê está ficando muito sentado dessa forma, você pode fazer movimentos com as perninhas do bebê, tanto com ele sentado como com ele deitado. Então você pode fazer brincadeiras que ele leve a perninha aqui no rostinho, na boca, ele sentadinho, ele deixa as perninhas mais esticadas e vá lá na frente pegar um objeto. Tudo isso vai fazendo com que as perninhas do bebê fiquem mais flexíveis, com que ele treine outras formas de sentar, dobrando uma para um lado, para o outro, abrindo mais, fechando mais essas perninhas. E caso exista alguma tensão, alguma restrição no movimento que esteja fazendo com que o bebê prefira sentar dessa forma, a gente acaba liberando essas tensões através dessa exploração do bebê de outras formas de sentar também. Mas eu vou te explicar melhor quando é normal o bebê sentar em W e quando pode ser um problema. E se você quer minha ajuda para aprender a estimular seu bebê a se desenvolver sem atraso, desde recém-nascido até os 2 anos, eu te convido a conhecer o método Desimpede clicando no link da descrição. Então, quando é normal que o bebê sente dessa forma em W? Como eu falei no início do vídeo, em algumas situações específicas é esperado que o bebê sente dessa forma. Por exemplo, o bebê está aqui engateando e ele vai parar para explorar um objeto e ele acaba sentando dessa forma. Mas quando ele está mais tempo brincando, manipulando objetos, ele costuma se sentar com as perninhas ao longo do corpo e as perninhas abertas. E também é muito importante perceber que os bebês que não têm nenhum problema, que só exploram esse movimento do sentar em W em algumas situações específicas, eles conseguem explorar outras formas de sentar sem nenhuma dificuldade. Então ele senta com as perninhas aqui abertas ao longo do corpo, ele consegue ir para essa posição, do 4 apoios e depois se coloca sentado através dessa postura aqui do sentado de sereia, ele não tem dificuldade em explorar outras formas de sentar. Então, nesses casos, não é nenhum problema, é só uma forma que o bebê está explorando sentar, mas ele está explorando também de outras formas, então isso não vai acabar fazendo com que o bebê vá formando as estruturas do seu corpo de uma forma desalinhada.
E a próxima coisa que eu preciso te falar é quando é um problema o bebê sentar em W. Então a gente deve começar a se preocupar, buscar a ajuda de um profissional. Se o bebê ele só está sentando assim, ele passa horas aqui sentado em W, brincando com os brinquedos aqui. Se ele tem dificuldade, por exemplo, em sentar com as pernas ao longo do corpo, se aqui ele tem desequilíbrios ou fica incomodado, pode ser uma forma que o bebê está compensando, ou seja, como para ele é difícil ficar sentado assim, ele tá só sentando em W porque acaba sendo mais fácil. Mas como eu falei, se o bebê só fica sentado dessa forma, ele vai formando as estruturas do seu corpo de uma forma desalinhada, de uma forma que não é boa para o seu desenvolvimento. Se o bebê tem dificuldade em ir para essa posição de sereia, para se colocar de 4 apoios e se colocar sentado, a gente também deve ligar um sinal de alerta. E principalmente se o bebê aqui sentado ele tem desequilíbrio, ele não consegue ficar bem sentadinho assim normal e só consegue ficar bem quando está sentado aqui nessa postura do sentar em W, a gente já deve buscar a ajuda de um profissional, isso já pode ser um sinal de alerta. E assim como esse pode ser um sinal de alerta, existem outros sinais de alerta no desenvolvimento do bebê que a gente deve ter atenção. E se você quiser saber quais são esses outros sinais de alerta, assista também esse vídeo.